verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo na portaria 140 de 2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributados, declaro aberta a 36ª sessão ordinária virtual de 22 de junho de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se tem alguma observação a ser feita na ata disponibilizada pela secretária Silvana. Gostaria de indagar também a secretária Silvana se tem resolução para ser disponibilizada e aprovada. Tem, senhor presidente. Duas resoluções da conselheira Elineide, processo 5514-2017, João Gleison Lobo de Holanda, 4737-2018, Esplanada Brasil. E uma resolução enviada pela conselheira Jusileide, processo 1560-2017, J. Maurício, Brilicá, Centro de Reparação Automotiva. É isso. Obrigado, Silvana. Então, senhores, as resoluções anteriormente citadas estão disponibilizadas. Caso haja alguma alteração, os senhores se manifestem. Gostaria de informar que os processos referentes à empresa Vicunha Distribuidora de Alimentos, que estão o primeiro, segundo e terceiro processo, serão sobrestados, tendo em vista que houve um equívoco na comunicação dessa sessão ao advogado. O advogado alegou que tomou conhecimento agora, pela manhã, quando encaminhamos o link, né? E como não há nenhum e-mail mandado, não tem nenhuma confirmação do recebimento deste, por prudência, o presidente resolveu sobrestar o julgamento destes processos. Esses processos votarão na pauta de julho. Peço a compreensão de todos, eu também desculpas aos conselheiros relatores que se debruçaram, estudaram sobre o processo, mas que, com certeza, o estudo não se perderá, porque voltará em breve em sessão. Então, teremos o julgamento do processo, o último processo da pauta de hoje, que é o processo de recurso número 1.1601/2017, aí 2017-01568, recorrente IDIL Ipucaba, distribuidora de bebidas limitada, recorrido Seju. Relatora, doutora Maria Elineide Silva e Souza, com quem está a palavra. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, senhora secretária, doutor Biratã. Bom dia, conselheiros. Esse processo, ele tem como relato assim: o presente processo trata da acusação de omitir informações em sua escrita fiscal digital do exercício de 2012, de 73 notas fiscais de entrada de emissão própria e de terceiros, válidas, e de 922 notas fiscais próprias de saída. O agente do fisco indica como infringidos o artigo 285 do decreto 24569/97 e aplica a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670/96, vigente à época da autuação. Ou seja, uma multa de 5% do valor das operações. Aí ele vai e diz que executou, na informação complementar, ele esclarece que executou a ação fiscal com fundamento no mandado de ação fiscal número 1613646, de auditoria fiscal plena, que a empresa autuada está cadastrada no regime de recolhimento normal, enquadrada no CNAE 4635402, que é comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante, que está obrigada à escrita fiscal digital desde 2009, que após a análise das notas fiscais eletrônicas e da FD, constatou que 34 notas fiscais de entradas emitidas por terceiro, 39 de emissão própria e 922 notas fiscais de saída não constam no SPED. Indica a obrigatoriedade de escrituração das notas fiscais nos termos do artigo 276-A,
Ressalta que foram entregues retificações da FD no período fiscalizado. A empresa apresentou uma FD retificando, né, incluindo as notas fiscais objeto da autuação, com data após a ciência do termo de início de fiscalização, e razão pela qual não foi acatada essa FD, nos termos do artigo 138, parágrafo único do CTN. Alude que o registro das notas fiscais internas é de 7 dias, conforme o artigo 438 do decreto 24569/97. E a existência como existem notas fiscais interestaduais 2012, seladas e registradas no SPED de 2016, e que, neste caso, a possibilidade do registro no SPED é somente de 7 dias após a entrada da mercadoria no Estado. Indica que aqui o artigo 157, parágrafos 3º e 4º do decreto número 24569/97. E atribui, como eu já mencionei, a penalidade prevista no artigo 123, 8L, da Lei número 12.670/96, ou seja, multa de 5% do valor das operações, não inferior a 1.000 UFICE. O contribuinte vem aos autos, né, e argumenta, em sua defesa, que nenhum arquivo magnético foi solicitado da impugnante por ocasião da emissão do termo de início, bem como ela não entregou nenhum arquivo para fiscalização, que a autoridade fiscal não apresentou nos autos o termo de intimação número 2017-17394, no qual foi concedido o prazo de 10 dias para regularizar ou apresentar justificativa, que a autoridade fiscal não levou em consideração as justificativas apresentadas pelo contribuinte, que todas as notas fiscais e informações fiscais de entrada e saída estavam registradas nos livros Registro de Entrada e Registro de Saída da empresa, que os produtos comercializados pela impugnante têm o ICMS recolhido por substituição tributária, que o levantamento fiscal carece de provas quanto à escrituração e à contabilização nos livros fiscais e contábeis da empresa, e finaliza requerendo a nulidade ou o reenquadramento para o parágrafo único do artigo 126 da Lei 2.670/96. O julgador monocrático decide pela procedência do lançamento, com os seguintes fundamentos. Peço desculpa, porque eu acho que não consegui salvar, mas o julgador monocrático decide pela parcial procedência da acusação fiscal, em razão da aplicação do artigo 123, 8L, da Lei 2.670/96, alterada pela Lei número 16.258/2017. O contribuinte vem aos autos e ratifica as razões apresentadas na defesa, né? Só relembrando alguns aspectos, que ele não entregou nenhum arquivo magnético para fiscalização, e que nem a fiscalização solicitou por ocasião do termo de intimação. Um instante que eu estou fazendo um resumo agora a partir do recurso, porque eu não salvei. Aí ele requer a nulidade da ação fiscal e da autuação, e pede o reenquadramento para a penalidade prevista no parágrafo único do artigo 126. Inclusive, ele traz um CD, onde ele indica onde estariam escrituradas no livro Razão as folhas
de cada operação, embora ele não traga nenhuma cópia, ele traz só um CD indicando, né? Ele também requer a nulidade do julgamento de primeira instância, porque a julgadora monocrática não abordou de forma pontual essa questão de que as notas estavam escrituradas nos livros fiscais e nos livros contábeis. Lembrando que nos livros fiscais, de forma extemporânea. Aí ele diz assim, as notas fiscais de terceiro foram escrituradas extemporaneamente na FD, e as notas fiscais de entrada de emissão própria foram escrituradas tempestivamente. Ele alude também que não existe na legislação nenhum impedimento para ele fazer esse registro de forma extemporânea. Observado a questão dos 5 anos do prazo da decadência, né? E aí ele finaliza pedindo a nulidade, aí ele pede de forma direta, né? Mas aí seria a nulidade do auto de infração por falta de provas, a nulidade do julgamento de primeira instância e a improcedência e o reenquadramento. Senhor presidente, é este o relato. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Obrigado, conselheiro Neide. Com a palavra, doutor Biratã Ferreira de Andrade, procurador do Estado. Bom dia a todos, senhor presidente, senhora relatora, doutor Marineide, doutor Eliandro, Silvana, Rafael, doutor Henrique, doutor Marcos, doutor Wander, todos vocês. Um bom dia a todos. Esse processo, ele tem uma série de arguições aqui do contribuinte, e talvez assim, a relatora ela possa, aí, quando dar sua manifestação já final, né, porque ela fez um resumo, né, até eventualmente esclarecer alguns pontos, mas assim, o que me parece aqui, o que se revela aqui é que as arguições do contribuinte, elas não procedem, porque assim, eu não vi aqui um amparo, até mesmo fático, e jurídico também. Tem uns aspectos aqui, como questão da tempestividade, que ele, por exemplo, argue que é possível a escrituração extemporânea, desde que obedecido o prazo decadencial, quando a gente sabe que, se iniciada a ação fiscal, né, ele não pode fazer essa alteração. Ele até pode agir de forma espontânea antes de iniciar qualquer procedimento físico. Então, se realmente ele está lá, faz uma revisão da sua escrituração, deixou de escriturar algum documento, ou cometer algum equívoco, naturalmente que ele pode fazer essa correção, né, desde que não tenha iniciado a ação fiscal. Então, assim, é um argumento que não procede. E outros argumentos, aí já de ordem fática, a gente entende que não assiste razão, né? Porque ele fala que nenhum arquivo foi solicitado e que a autoridade não apresentou nos autos o termo de intimação, né, para solicitando, e o parecerista, inclusive, ele vai buscar, embora não conste nos autos, ele vai buscar no sistema, verificando, inclusive, que houve essa solicitação, né? Então, embora o contribuinte, fala até que embora o contribuinte não tenha anexado o termo de intimação para provar que o agente fiscal havia concedido a espontaneidade, buscamos um sistema corporativo e transcrevemos abaixo. Aí tem que ser fácil, controle da ação fiscal, com o termo de intimação, termo, data, hora, usuário, a descrição, analisar e se manifestar sobre divergências entre SPEDs, FDs próprias, entregues a Cefaz, notas fiscais válidas, destinadas, emitidas, referentes ao período fiscalizado, constante relatório anexo. Ou seja, a rigor, né, o fiscal não teria nem necessidade de, embora seja sempre saudável, de bom ouvido que se faça dar essa oportunidade ao contribuinte para ele poder se manifestar sobre as divergências, esclarecer algum ponto, mas a rigor isso não é, digamos assim, um requisito imprescindível da ação fiscal, né?
Então, assim, a sua ausência não torna a ação fiscal nula. De qualquer forma que conste, inclusive, essa referência aqui no sistema, e foi dado, inclusive, essa oportunidade para que o contribuinte se manifestasse sobre essas divergências. O contribuinte também disse que a julgadora singular não atacou todos os pontos, principalmente no que diz respeito ao fato de que as notas fiscais omissas no ano de 2012 haviam sido escrituradas de modo extemporâneo. E, agora sim, e antes do início da ação fiscal, a doutora Maria Neide, no relato, parece que falou que umas estavam extemporâneas, outras eram tempestivas. Depois a doutora pode esclarecer, né, em relação... Porque aqui consta... porque, assim, a questão que a gente está tendo... observando aqui, é muito questão da divergência, né? Omissões, divergências, veja bem. Aqui o auto ele não se foca exatamente na ausência de escrituração de notas fiscais. Tanto é que a penalidade aqui é do 123.8L. Então, ele apontou uma série de divergências. Então, assim, eventualmente, por isso que eu estou dizendo que a relatora pode até esclarecer melhor. Então, eventualmente, notas fiscais podem ter até sido escrituradas, mas estarem divergentes em alguns pontos, né? Algumas omissões, algumas divergências e tudo mais. O parecerista também ele faz a seguinte observação, que a empresa trouxe argumentos de que havia escriturado as notas fiscais no ano de 2012. No ano de 2012, as de 2012 no ano de 2016. E aí, diz o seguinte, não há nenhuma prova dessas escriturações. Além de que a conduta é de omitir nos arquivos magnéticos documentos fiscais de entrada e de saída no exercício de 2012. Fato que, mesmo que existisse a comprovação de escrituração no ano de 2016, em nosso entendimento, não descaracterizaria a omissão do ano de 2012, momento da entrada e saída das operações. Embora a defesa não tenha trazido aos autos anexamos o SPED fiscal de entrada de abril de 2016 e não encontramos nenhuma nota fiscal. Portanto, entendemos que a julgadora singular, como a julgadora singular, que não basta trazer dados, tem que trazer provas, elementos realmente concretos, e que a empresa, nesse sentido, não conseguiu desfazer a acusação. A retórica da empresa de que escriturou, mas não anexa qualquer documento probante da sua escrituração fiscal, no SPED fiscal, no SPED contábil. Quanto à metodologia utilizada pela agente fiscal, ela foi efetuada com base nos dados das notas fiscais destinadas ao contribuinte e notas fiscais emitidas pelo contribuinte, no qual, através de cruzamento do seu SPED fiscal, ficou configurado o mesmo emitiu as notas fiscais de entrada e saída do seu SPED fiscal no exercício de 2012. Verificando a seção 7A, em seu parágrafo 3º do artigo 276A, constata-se que, a partir da escrituração fiscal digital, houve uma substituição da escrituração e impressão do livro de entrada, passando a ser arquivo, tendo o dever de escriturar e prestar informações fiscais em arquivo digital. Aqui é só acrescentando a questão da obrigação da escrituração digital, citado aqui dispositivos legais, dizendo que a escrituração fiscal digital substitui o registro de entrada. Portanto, este livro foi incorporado a um layout de um arquivo magnético. Aí fala aqui da penalidade, das outras faltas, 8L, que é omitir informações em arquivo magnético nesse formato de dados divergentes. Estou aqui só citando, estou tentando resumir, porque ele é um pouco extenso aqui. Pronto. Aqui é só discorrendo sobre a penalidade. Fala também que a responsabilidade independe da intenção do agente do responsável, citando o artigo 136 do CTN. E, por fim, opina no sentido de conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento para manter a decisão singular. São essas considerações, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Senhor presidente, posso? Sim, à vontade.
como o doutor Biratã falou, tem muita questão fática, né? Com relação à questão de não ter sido solicitado no termo de início a questão dos arquivos magnéticos, nem ele ter entregue. A fiscalização trabalha com a AFD entregue pelo próprio contribuinte, né? E como o agente do fisco ressalta na informação complementar, nós estamos tratando aqui do exercício de 2012, e ele já estava obrigado à entrega da AFD desde 2009. Então, todo o registro dele, que ele diz assim, eu registrei no livro registro de entrada e de saída, ele não traz nenhuma prova. A AFD que consta na Cefaz não tem essas notas, só vem ter depois que ele faz a retificação, né? E agora, assim, um aspecto que também merece destaque aí é que na defesa dele, ele traz uma planilha em Excel, onde ele indica, assim, que vou até compartilhar aqui com os senhores, que teria tido uma escrituração no livro Razão. E se a gente entendesse por aplicar o 126, parágrafo único, seria o caso, né? Agora, sim, e nessa autuação, não, embora, assim, a primeiro instante pareça que seja de falta de escrituração de entrada, né, no livro que tem uma penalidade específica, aí o agente do fisco foi mesmo para omissão, porque tem entrada e saída. Vamos descobrir aqui, porque mudou, onde é que eu vou compartilhar. Ó, a única coisa que ele traz na defesa dele, os senhores estão vendo essa planilha em Excel? Perfeitamente, doutora. Pronto, aí ele diz que está na FD desses anos, né? Mas o próprio parecerista diz que não encontrou, e diz que tem aqui a escrituração no livro registro contábil, né, de contabilidade. Ele diz, tem uns que ele indica até as folhas, deixa eu ver aqui, esse aqui, ele diz quando foi, porque aqui são as notas fiscais emitidas, né, ele dá a data da escrituração no livro Razão. E tem as folhas, né. Agora, sim, encontrar na FD de 2, aí aqui ele diz que escriturou em abril de 2016. O parecerista diz que consultou algumas e não encontrou. Quer dizer, tudo que a gente consultou em termos de 2 desse tipo de escrituração foi de forma, como é que a gente chama? Por amostragem, porque quando você está fiscalizando, você recebe o arquivo como um todo, e aí dá para fazer uma consulta geral. Mas quando a gente vai fazer esse tipo de consulta no sistema, a gente faz de 10 em 10 dias, aí não dá para eu ter essa convicção de que realmente não estão nessas datas. Agora eu não sei. Pronto, é porque mudou aqui. Então, tem esses aspectos, que ele teria indicado esse livro Razão, né, mas não trouxe a cópia do livro Razão, daí porque o parecerista diz que ele alega, mas não traz a prova, né. Com relação a um aspecto que o agente do fisco colocou na informação complementar, eu não concordo, e aí eu concordo com o contribuinte, que a escrituração, ela pode ser de 5 anos, ou seja, até a data do termo de início, né, enquanto não tem a espontaneidade. Esses 7 dias que o agente do fisco coloca na informação complementar, isso aí é para circular a nota, é diferente. Aí realmente são 7 dias da data da emissão nas operações internas e 7 dias da data de entrada nas operações interestaduais. Isso aí é a circulação da nota fiscal. Tira uma dúvida do que... Com relação a essa escrituração na escrita contábil dele, se deu antes da autuação ou após a autuação? Antes da autuação. Ele disse que é em 2012.
no ano. Mas ele não traz o livro, ele traz só uma indicação. Uma indicação muito precisa, com folhas, inclusive, né? É, muito precisa. Aí seria porque aí, como ele é contribuinte substituto, paga a substituição tributária por retenção, poderia ser aplicado o parágrafo único do artigo 126. Está em discussão, senhores conselheiros. Então, eu trouxe mais para discutir mesmo, eu não formei meu pensamento, né, daqueles processos que você vem com a convicção pronta, não. Tentando aqui colaborar. Porque, assim, o que eu tenho observado é o seguinte, o que eu observei? Que, inclusive, isso é o foco, o cerne do parecer, a ausência de provas das alegações do contribuinte, né? E eu percebo, assim, da relatora, uma certa interesse até, talvez, em diligenciar, não sei se é isso que eu captei, né? Mas, assim, interessante porque nesse tempo todinho ele não trouxe nenhum documento para demonstrar isso. Agora, tem esse relatório aí, conforme o presidente, ele identificaria, né, com precisão as folhas dessa escrituração, que a gente também não sabe se é tempestivo. Ele disse que é tempestivo isso aí? É porque ficou A muito... data da escrituração na contabilidade seria tempestiva, seria antes da ação fiscal, porque data de 2012. Então, assim, se a conselheira está... Ele diz no livro Razão, né, que foi escriturado no Razão, por exemplo, um determinado documento, no dia 23/1/2012, as folhas 2.272. Ele indica a folha, inclusive, das notas fiscais destinadas, das notas fiscais de emissão própria, ele não indica, ele indica a data da escrituração, mas não coloca a folha, e as notas fiscais emitidas por ele indica a data e as folhas. Mas a conselheira entende aqui que seria mais, que seria Agora uma diligência, uma intimação do contribuinte? Qual é a ideia aí de intimar para ele fazer essa documentação? Só para a gente até otimizar, né? Eu até pensei numa diligência para ele trazer aos autos, né, a comprovação do registro na escrita contábil, né? E se quisesse trazer também a comprovação da escrita fiscal, desde que anterior à data da emissão da ciência do termo de início. Porque se ele for para um recurso extraordinário, aí ele alega isso lá no recurso extraordinário, aí não tem como fazer prova lá, né? Até porque lá é tese, lá é divergência, né? Exatamente, por isso que eu pensei. Não, assim, da minha parte, assim, se a conselheira está com essa ideia, eu não vejo nenhum problema não, assim, né? Em busca da verdade, não obstante a parte aí, acho que tenha falhado aí na condição do seu processo, na produção das provas, mas essas dúvidas aí, se pelo menos a indicação, né, de folhas, de notas, de referências, que da minha parte aí não vejo nenhum problema não, conselheiro. Se isso lhe dá mais segurança, né, assim, até para poder emitir um voto, né? Então, e com relação às preliminares suscitadas pela parte de nulidade, pelo fato da primeira instância não ter rebatido ponto a ponto os argumentos de defesa? Não, eu entendo, assim, que e o parecer deixou bem claro, né, assim, que a julgadora de primeira instância aborda mesmo, e as questões. Certo. Talvez não de forma, algumas não de forma chegar a nomear, mas na convicção dela foi a partir das provas constantes no auto, certo? Então, essa questão eu afastaria. Certo. E com relação a esse termo de intimação que ele quer precedendo a autuação? Não,
Também eu entendo que, até, olha, se você olhar, depois de emitido o termo de início, não descaracteriza qualquer espontaneidade. E se a gente olhar o texto do termo de intimação, deixa eu ver se eu pego aqui esse termo de intimação, o parecerista trouxe uma descrição, o que tem, o conteúdo, ele tem assim, esse termo de intimação, analisar e se manifestar sobre divergência entre os SPEDs próprios entregues à Cefaz e as notas fiscais destinadas referente ao período fiscalizado. Hora nenhuma, ele disse para a empresa fazer alguma retificação, não. Certo? E quanto às provas, o agente do físico anexou o CD contendo todas as notas fiscais, né, com ID. Então, também não vejo a nulidade nem do julgamento, nem da ação fiscal, e nem com relação a essa questão do termo de intimação, não. Tá certo. Senhores conselheiros, mais algum debate ou já podemos colocar em votação essas questões? Colocar as preliminares, depois a conversão do processo em diligência. Podemos colocar em votação? Então, como vota a conselheira Neide com relação à nulidade da decisão pela instância? Eu afasto, senhor presidente, considerando que a julgadora monocrática abordou, sim, as questões postas na defesa. Doutora Eliane responde. Senhor presidente, eu me abstenho de votar, porque eu fiz parte do processo. Foi a julgadora singular, né? Eu analisei todos os fatos. Tá, então a conselheira se abstém por ter participado do julgamento singular. Ter atuado no processo como julgador de instância. Doutor Wander. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Marcos. Com a relatora, presidente. Doutor Rafael. Acompanho a relatora. Doutor Henrique. Presidente, acompanha a relatora. Com relação à nulidade por ausência do termo de intimação para regularizar a situação? Não, na realidade, não é a ausência do termo, é a existência do termo de intimação, dando a ele a oportunidade de se regularizar. Eu afasto, porque o termo de intimação pede só para ele explicar as divergências. E bem como, assim, depois de iniciada a ação fiscal, cessa toda a espontaneidade. Doutora Eliane. Doutor Wander. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Marcos. Com a relatora. Doutor Rafael. Acompanho a relatora. E doutor Henrique. Acompanha a relatora, senhor presidente. E com relação agora, com relação à conversão do processo em diligência? Pois é, senhor presidente, aí eu também me sentiria mais tranquila se fosse convertido em diligência, no sentido o primeiro, né, o primeiro aspecto, comprovar se as notas fiscais objeto da autuação foram informadas no SPED em data anterior à ciência do termo de início, né? E aí ele teria que trazer, né? 2, comprovar se as notas fiscais objeto da autuação foram registradas na contabilidade. E também a questão de nomear um assistente técnico, né? Querendo acompanhar os trabalhos. Então, é para perícia, não é para a parte trazer isso, manda para a perícia mesmo, né? Mas para a parte trazer essa comprovação, certo? Para a parte apresentar a comprovação das notas, se quiser, né? Que as notas fiscais foram registradas no SPED em data anterior à ciência do termo de início. Porque, embora, já que vai fazer uma diligência, ele disse que muitas notas foram registradas antes de 2016, então que ele traga essa comprovação, porque a gente não alcançou, nem eu consultando
de forma pontual, nem o parecerista. Mas já que vai, se ele puder comprovar isso, seria uma oportunidade. E também, né, se remanescer alguma nota, comprovar se as notas fiscais estão registradas na contabilidade dele. Tá certo. Eu não sei se de forma tempestiva, no caso da contabilidade também. Em né? data anterior a data anterior em data anterior ao início da ação fiscal. Né? Sim. Data anterior à ciência do termo de início. Vamos fazer esse registro também, né? A PGE, a esse encaminhamento, a PGE concorda também. Concordamos, exatamente. Tá certo. Então, doutora Eliane Resplande. Me abstenho. Estou impedido, né, conselheira? Doutor Wander. Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor Marcos. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Rafael. Acompanha a relatora. Doutor Henrique. Acompanha a relatora, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve converter os processos de diligência conforme proposto pela conselheira relatora e referendado pela doutora PGE. Esta decisão para este processo. Senhores, a pauta de hoje, já percorremos toda a pauta de hoje, a sessão nossa está encerrada. Eu queria dar dois avisos aqui. O primeiro é que a Helene Resplande falou hoje, né, lembrar para realizar o recadastramento da Serapprev, né? Até isso me alertou, fui verificar, o meu tinha feito, mas não tinha sido efetuado. Porque senão, a partir de agosto, prorroga até agosto. Até que data, hein? Foi prorrogado até agosto. Até agosto. Se não fizer, vai nosso salário bloqueado. Lembrar isso aqui, esse aviso para todo mundo. Pelo aplicativo, É pelo aplicativo? Serapprev. O outro aviso é para os servidores fazendários que efetuem a avaliação gerencial. Já fiz. E vejam lá e tentem fazer a avaliação gerencial lá. Todos os gerentes da Cefaz, do contencioso, estão sendo avaliados e também a secretária da Fazenda. Tem um link aí para a Serapprev para passar aí no grupo? Eu passo. Pronto, ele responde aqui, está bem por dentro disso. Pronto, qualquer dúvida, a gente socorre da conselheira Eliane Resplande. Qualquer coisa eu ligo para ela. Me ajuda aqui. Tem que tirar fotos. Pois é, obrigado, senhores. Tenham um bom dia e até amanhã. Lembrar nossa pauta de amanhã. Aliás,